A pergunta, Amanda, Pedro e Samuca: temos um problema no ataque? Interrogação. E aí nós vamos colocar essa arte aqui, ó, para mostrar o desempenho do Cruzeiro nessas últimas 3 partidas. Contra o Vasco, né, que foi a primeiro dos 3 tropeços aí. 21 finalizações, apenas 3 na direção do gol. Não marcamos. Contra o Flamengo, foram 11 finalizações, um jogo mais difícil, 5 delas no gol, também não fizemos gol. E contra o Sport, 27 finalizações, 7 na direção do gol, marcamos uma vez com o Gabriel Barbosa. Foi apenas um gol anotado em 15 finalizações no gol, um total de 59 arremates. Tá? Então a gente está acertando em média 1 a cada 4 chutes no gol apenas. E só fez um gol. Cruzeiro é o terceiro time que mais finaliza por jogo, mais de 14 arremates por partida, e o quinto time que menos. O quinto time que mais finaliza no alvo, quase 5 arremates por jogo. Tivemos uma queda aí nessa produção ofensiva, por qual motivo? É o Caio Jorge que parou de fazer gol? É o time todo que está um pouco abaixo? É questão física? O pé tá torto? O que está rolando? Caramujo. Pode ir, mano. Para mim é um pouco de cada coisa. Eu acho que cada duelo o Cruzeiro tem que levar, ou teria já que ter levado como uma espécie de final, né? O nível de concentração muito alto, o nível de eficiência também muito alto. É claro que aqui a gente não está descartando a questão física, né? Porque também já estamos numa fase da temporada onde é natural a questão física ter um peso acentuado, né? E aí nós sabemos, a partir do momento que o Cruzeiro está com o time mais desgastado, o nível de concentração fica também afetado, a questão mesmo da mira, né, dos jogadores também acabam não sendo uma das melhores coisas, mas eu acho que isso não é só levado em consideração para o Cruzeiro, né? A competição está nos mostrando que outras equipes também estão passando por esse desgaste, né? E acho até que o grande desafio, pelo menos nesse primeiro momento do Cruzeiro, para enfrentar o Atlético, é encontrar esse equilíbrio entre o desgaste dos atletas pela temporada e o nível de eficiência, né? Futebol é eficiência, né? Eu não posso deixar de falar que, a partir do momento que você também fica muito tempo na parte alta da tabela, os seus adversários começam a te estudar um pouco mais, né? Estudar o seu jeito de jogar, o seu estilo de jogo. Então, acho que não tem uma só coisa que faz com que o Cruzeiro tenha perdido um pouco dessa questão da qualidade, né, ainda temos o artilheiro da competição, mas que não vive também o seu melhor momento. Acho que tem inúmeros fatores, não é uma coisa só e também não é do Cruzeiro somente. Acho que o desgaste é o peso mais acentuado de tudo isso, se é que eu posso apontar uma coisa só. Acho que o desgaste acaba respingando em outros processos, principalmente aquele de concentração também. A Amanda falou muito bem, né? Um pouco de tudo. Mas eu tenho a sensação que a qualidade das chances construídas pelo Cruzeiro, ela deu uma caída. O Cruzeiro, os chutes ali eram, naquele momento, no melhor momento do Cruzeiro na temporada, eram chutes ali em condições mais favoráveis, e aí o Cruzeiro acabava marcando os seus gols. Acho que isso deu uma diminuída nesses últimos jogos. E assim, a sensação que me passa em algumas partidas também é um nervosismo para tentar concluir a jogada o quanto antes, que antes não acontecia. O Cruzeiro concluía com certa velocidade suas jogadas, mas sem esse nervosismo. A velocidade era um ponto a favor do Cruzeiro e não contra. E aí acho que é preciso recuperar essa tranquilidade, essa qualidade das finalizações, porque não dá para a gente colocar só na conta do momento, não diria nem momento, dos últimos jogos onde o Caio Jorge acabou não conseguindo marcar os seus gols. Mas é um Cruzeiro que precisa voltar e recuperar essa concentração que tinha na hora de definir as jogadas, porque foi o nosso ponto de destaque, né? Essa letalidade do Cruzeiro. O Cruzeiro, quando chegava ao ataque, na maioria das vezes concluía em gol. E um outro ponto que chama muita atenção, e até passou pelo chat, peço desculpa por não lembrar assim quem foi a pessoa, mas
o Cruzeiro, há algum tempo, não é quem marca antes do seu adversário, né? Acho que isso era um ponto que ficava muito ao nosso favor. A gente sempre era a equipe que abria o placar e aí passava a condicionar muito mais o jogo ao nosso, o Gustavo Campos, muito bem lembrado, porque a gente passava a condicionar o jogo ao nosso favor. Gustavo Camargo, desculpa. E acho que isso faz muita diferença também para esses últimos jogos do Cruzeiro, quando você tem que correr atrás do placar, esse nervosismo, acho que ele está batendo muito nos atletas do Cruzeiro, e aí acho que é recuperar também essa questão aí da confiança e de ser o responsável por abrir o placar e passar a trabalhar, passar a dar as cartas dentro do confronto. Perfeitamente. Inclusive, o Cadu Ribeiro até falou que é muita finalização zoada num pacote só. O time antes chutava para marcar, agora chuta por chutar. Às vezes a gente tem notado isso, né? Às vezes a gente até falou, por exemplo, do Matheus Pereira, que às vezes demora demais para finalizar, né? Deveria ser um pouquinho mais fominha, né, Pedro? E às vezes toca demais, enquanto outros jogadores do Cruzeiro não estão com a situação tão clara e dão aquele chute em cima do adversário que você fala, amigo, enxerga um pouquinho, calma, levanta a cabeça. É isso, né, gente? Quando a fase não é das melhores, né? O Cruzeiro perdeu um pouquinho da confiança acumulada, então você vê que essa tomada de decisão ali, ela começa a ser um pouco mais errada, um pouco mais apressada, e no último jogo a gente viu, né? Acho que se o Cruzeiro tivesse simplesmente respirado, pensado e falado aqui, olha o que o Matheus Pereira tá fazendo. Ele tá conseguindo construir a jogada, muitas vezes até sozinho, né? Vamos só nos colocar em boas condições de finalização aqui, desmarcar para ele enxergar. A bola ia chegar com qualidade, né? Mas às vezes o cara tava todo mundo aquela ânsia de querer resolver rápido, e aí no final das contas ninguém conseguiu resolver, foi nada. E a gente perdeu esses 2 pontos aí para lamentar demais. Ô, Caramujo. Diga. E até isso que você falou, e eu cheguei a destacar ontem também no nosso regenerativo, principalmente em confrontos em casa, né? E aí a gente pode pegar Santos, Sport e também o jogo contra o Ceará. O Cruzeiro, ele parece que ele tem esse problema. Ele tá muito com a posse, ele tá tendo volume, ele tá construindo. Em vez dos jogadores entenderem isso como algo positivo, igual você falou, gente, vamos ter calma, vamos trabalhar, vamos ficar um pouco mais com a bola, vamos ter mais essa paciência mesmo. O Cruzeiro começa a tentar acelerar demais, a tentar forçar esse jogo, e acontece o que aconteceu no gol do Sport. Era uma posse do Cruzeiro, o Matheus acaba tentando um passe, perde a bola, aí falta essa pressão ali do Eduardo no atleta que está com a bola descoberta, e depois vem uma sequência de erros, né? O Jonathan Jesus tentando fazer uma linha, o Cássio que demora a sair. Então acho que falta também em alguns momentos entender, pô, a gente está tendo volume, a gente está conseguindo criar. Então o adversário é facilmente manipulável. Então não precisa a gente acelerar o processo. O gol vai acontecer. É só a gente trabalhar com essa tranquilidade. Um jogo que eu lembro do Cruzeiro fazendo isso foi contra o Bahia. Eu lembro que a sensação de todo mundo que estava no Mineirão naquele confronto era, cara, o Cruzeiro não pode sair desse primeiro tempo sem marcar um gol. E aí, numa oportunidade, uma finalização do Lucas Romero de fora da área, o Cruzeiro consegue abrir o placar. E lembrando que o Cruzeiro, aquele jogo, tinha perdido um pênalti, né? O Caio Jorge perde um pênalti. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro passa a trabalhar daquela forma de deixar mais o adversário com a bola para poder atacar em transição. Então, acho que também falta isso, ter esse discernimento de que a gente está tendo chance, a gente está conseguindo manipular o adversário, não tem por que forçar algo que já está acontecendo natural, digamos assim, né? E é uma cobrança, né, Pedro, que não necessariamente ela tem que vir só do treinador que está na beirada do campo, mas de ter esse feeling de jogadores mais experientes, né, que sabem a hora de você acelerar o jogo, de conduzir um pouco mais a posse da bola, de soltar no momento certo. O Cruzeiro tem jogadores que podem nos ajudar nesse sentido, porque já viveram muito do que está passando agora pelo Cruzeiro, né? De precisar de resultado, de encontrar talvez um adversário também que se posta atrás da linha da bola praticamente com o time todo. Então acho que falta assim um pouquinho dessa experiência dentro do campo. Tem muitos jogadores experientes, tem um coletivo também que pode funcionar, mas falta alguém ali para poder puxar essa responsabilidade em certo momento da partida e deixar com que o confronto seja administrado melhor, não deixar a ansiedade tomar conta.